De ontem para hoje, o pessoal ficou revoltado com um pedido de instauração de uma CPI na Câmara dos Vereadores de São Paulo para investigar as ações do padre Júlio Lancelotti. O padre Lancelotti é alguém que trabalha com usuários de crack lá em São Paulo, né, trabalha na Cracolândia, fornecendo alimentos e cobertores para as pessoas, e essa CPI foi proposta por um ex-integrante do MBL, que é o Rubinho Nunes, e ele alega que essa investigação teria o propósito de saber de onde vem o dinheiro para ajudar essas pessoas. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho do pedido da CPI para que você entenda aí o teor disso e por que revoltou as pessoas. Diz o seguinte aqui, o pedido protocolado pelo Rubinho. Tem a finalidade de investigar as organizações não governamentais que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia. E aí a reação, como eu falei, foi das piores. As pessoas não aprovaram esse pedido, estão revoltadas. Muitas estão dizendo que mais do que um ataque ao padre Lancelotti, isso é um ataque à própria Igreja Católica. A gente vai entender um pouquinho mais como isso tem implicações na própria religião cristã, né? Mas isso levou a uma resposta do padre Lancelotti, que diz o seguinte sobre isso, né? A instalação de CPIs é uma prerrogativa do Poder Legislativo, sendo legítimas em suas atribuições. As CPIs devem ter um objetivo delimitado em sua criação, sendo que, neste caso, pelo que se tem notícias, o objeto que trouxe base para a criação dessa CPI seria a investigação/fiscalização das organizações não governamentais que fornecem alimentos, utensílios, bem, como eu já li aqui anteriormente, né? Ou seja, seria a fiscalização do cumprimento de convênios estabelecidos entre o poder público e as organizações conveniadas. Daí prossegue o padre Lancelotti aqui. Esclareço que não pertenço a nenhuma organização da sociedade civil ou organização não governamental que utilize de convênio com o poder público municipal. A atividade da pastoral de rua é uma ação pastoral da Arquidiocese de São Paulo, que, por sua vez, não se encontra vinculada de nenhuma forma às atividades que constituem objetivo do requerimento aprovado para a criação de CPI em questão. Então essa é a nota emitida pelo padre Lancelotti, e a Arquidiocese de São Paulo também emitiu uma nota sobre isso, né, alegando o seguinte: acompanhamos com perplexidade as recentes notícias veiculadas pela imprensa sobre a possível abertura de uma comissão parlamentar de inquérito que coloca em dúvida a conduta do padre Lancelotti no serviço pastoral à população em situação de rua. E daí eles prosseguem aqui. Na qualidade de vigário episcopal para a pastoral do povo da rua, o padre Júlio exerce um importante trabalho de coordenação, articulação e animação dos vários serviços pastorais voltados ao atendimento, acolhida e cuidados das pessoas em situação de rua na cidade. Reiteramos a importância de que, em nome da Igreja, continuem a ser realizadas as obras de misericórdia junto aos mais pobres e sofredores da sociedade. Então aqui a própria Arquidiocese, a própria Igreja Católica se manifestou aqui nesse caso, né? Embora o vereador tenha respondido aqui sobre esse tópico que o padre Júlio não é uma igreja, é uma pessoa que explora miséria no centro de São Paulo. Inclusive, ele não é uma unanimidade dentro da Igreja Católica, é uma figura controversa, ele atua diretamente ligado a essas ONGs. Mas só que, assim como alguns picaretas à moda antiga, que se baseiam em laranjas e empresas de fachada, ele se vale de pessoas que tocam as ONGs. O caso é bem problemático e a gente vai entender algumas coisas aqui nesse vídeo. Primeiro, sobre a alegação aqui do Rubinho, né, para justificar aqui essa controvérsia, para justificar essa perseguição agora ao padre Lancelotti, dizendo que ele é uma pessoa que explora a miséria no centro de São Paulo e que ele não é uma unanimidade dentro da Igreja Católica. Bem, essa questão de unanimidade é ridícula, né, ele suscitar essa dúvida, porque há muitos movimentos distintos, né? A Igreja Católica ela é muito heterodoxa, ela tem muitas vertentes, tem muitos grupos diferentes, tem muitas ordens religiosas no interior da Igreja Católica e não há concordância em muitos aspectos entre algumas dessas ordens, né? O modo como operar, o modo como entender as escrituras. Claro que você tem lá a figura central do Papa, você tem lá uma doutrina oficial, mas cada uma dessas ordens, cada uma dessas vertentes acaba, sabe, tentando ler a realidade de um modo diferente. Então, assim, você tem movimentos que são muito mais reacionários dentro da Igreja Católica e tem movimentos que são muito progressistas, movimentos que são muito abertos na Igreja. Então, é claro que não é unanimidade. O próprio Papa Francisco não é uma unanimidade dentro da Igreja Católica. Tem seções, tem segmentos na Igreja que são altamente reativas às falas do Papa, ao modo como ele se comporta, às ideias que ele propaga. Então, sim, esse argumento aqui, ele é tosco num nível absurdo, porque é uma incompreensão de como funciona a Igreja
Igreja Católica, que é uma igreja que tem mais de 1 bilhão de seguidores pelo mundo e que tem, ao longo da sua história e atualmente, diversas contradições tremendas nas diversas posições que são adotadas. Então isso aqui não serve para justificar nada, na verdade, né? Isso serve apenas para justificar uma incompreensão de como opera essa organização milenar. Bem, deixando de lado isso, por outro lado também tem a questão, né, da resposta dadas pelas pessoas, que seria um ataque à igreja. Aqui a gente tem que pensar que um dos pilares, né, um dos elementos essenciais da Igreja Católica, e não da Igreja Católica apenas, mas do cristianismo, é a caridade. Então, se você olhar ao longo da história, né, você tem lá a religião que se torna uma religião institucional depois de certo momento no Império Romano, mas é uma religião que tem esse caráter contraditório, de fato, esse caráter de, por um lado, ser uma força de repressão, uma força de opressão histórica e que impôs muitos limites às mulheres, a certos grupos minoritários, que relativizou a escravidão durante o período. Então, assim, é uma igreja, de fato, que tem uma trajetória de muita violência, muito sangue, cruzadas, perseguição aos hereges, tem muita coisa ruim praticada pela Igreja Católica ao longo dos séculos, né, e por outras vertentes religiosas cristãs. Mas, por outro lado, também não dá para negar que ao longo da história também houve muitos esforços de sacerdotes, de pessoas, sabe, religiosas, que eram genuinamente interessados na mensagem de Jesus, de amor, de paz, de ajudar o próximo, de ajudar o mais desfavorecido, que realmente praticaram essa mensagem. Basta pensar, por exemplo, numa outra figura que não era unanimidade em sua época, que era o Francisco de Assis, o São Francisco, né? Figura conhecida, que tem a oração de São Francisco, que é muito bonita, e era uma figura que de fato pensou em atuar junto com os mais fragilizados, que ajudava leprosos, que ajudava os pobres, que ajudava pessoas, sabe, sem nenhuma condição, e que foi muito criticado na época e chegaram a cogitar em considerá-lo como um herege, por causa da mensagem dele de desapego material, de, sabe, de abnegação completa. Então era alguém que vivia junto com a população, né? Vivia junto com os mais pobres. E aí sim, você tem ali dentro da Igreja Católica uma ordem religiosa franciscana, ou das clarissas também, que tem essa visão de abnegação. Então, assim, ao longo da história do cristianismo você tem muitos movimentos, muitos momentos, inclusive, nos quais figuras religiosas praticaram esse tipo de ato, assim como pratica hoje o padre Lancelotti. Uma coisa importante ter em mente aqui, que o padre Júlio Lancelotti não foi quem criou a Cracolândia, né? Não foi ele que inventou a Cracolândia, não foi ele que reuniu lá os usuários de crack numa região da cidade de São Paulo e começou a organizar os usuários para ficarem morando por ali. Não, ali há um problema crônico, um problema, sabe, estrutural de São Paulo. E algumas pessoas pensaram em medidas emergenciais para lidar com o fato cotidiano hoje. Essas pessoas estão nas ruas, essas pessoas estão passando necessidade, essas pessoas estão numa situação de extrema fragilidade, e o que fazer em relação a isso? E aí entra a pergunta central para esse vídeo aqui, é por que o MBL, e aqui a gente considera o Rubinho como um integrante do MBL, embora já não faça parte mais do grupo, porque ele é um dos fundadores do MBL, até recentemente fazia parte, então assim, vamos considerá-lo como alguém que tem a mentalidade do MBL. Por que o MBL elegeu o padre Lancelotti como seu arqui-inimigo? Isso já aconteceu anteriormente, a gente viu o Mamãe Falei quando tentou ser prefeito de São Paulo, né, quando era candidato à prefeitura, também singularizando o padre Lancelotti como se fosse o seu arqui-inimigo, como se fosse lá o símbolo da esquerdalha em São Paulo, destruindo a cidade, né, acabando com o centro de São Paulo. Então, assim, por que eles escolhem, em ano eleitoral, nesse caso aqui, o Rubinho também, né, ano eleitoral agora vai ter de novo eleição, por que eles escolheram o padre Júlio Lancelotti como esse alvo? E aí a gente pode pensar aqui, em grande parte, que isso tem a ver com uma mentalidade que já foi explicitada, né, oralmente, né, já foi dita abertamente pelo Olavo de Carvalho, por exemplo. Que o embate político, ele não é um embate de ideias, ele não é uma disputa, sabe, de quem tem o melhor argumento, de quem tem, sabe, a melhor visão de mundo, o melhor projeto de mundo. É uma disputa entre grupos e pessoas. Então eles sabem, e aqui eu vou também supor que eles partem dessa visão, que é uma visão compartilhada por, sabe, muitos intelectuais da direita também, né, também é dita explicitamente pelo Carl Schmitt, que foi um intelectual nazista. Então, assim, você tem uma visão de que numa disputa política é uma disputa de grupos e contra seus inimigos. Então, eles escolheram o padre Lancelotti em grande parte porque ele simbolizaria o que eles consideram como se fosse o mal da esquerda, né? Sabe, a hipocrisia de ajudar a pessoa ao mesmo tempo que você mantém essa pessoa na dependência. Você mantém a pessoa sempre subordinada à sua caridade ou ao seu benefício, né, sua Bolsa Família. Então, assim, você cria programas ou você cria atos que na superfície dão a impressão que você está ajudando, mas que na prática você mantém lá um curral eleitoral, você mantém uma base lá engajada, ao mesmo tempo em que você
sabe, a rota virtude. Então eles escolhem o Padre Lancelot por causa disso, na minha visão, né? Eu entendo que para eles o Padre Lancelot seria a representação do que seria essa esquerda, né, hipócrita que eles tanto combatem. Ao mesmo tempo que atacar o Padre Lancelot também é um modo de atacar indiretamente ou diretamente, nesse caso aqui, o Guilherme Boulos, que é próximo do Padre Lancelot e que também vem aí com uma candidatura para esse ano. Então, seria um modo deles tentarem contaminar toda a esquerda a partir, ou singularizando, o Padre Lancelot. É claro que essa tática, como eu falei, não deu tão certo dessa vez. Aparentemente, a reação aí foi bem negativa, o pessoal está bem indignado com essa CPI, ou essa possibilidade de CPI, então não sei se vai colar esse ano. Não colou muito já na outra vez. Eu não entendi porque estão tentando reaquecer essa história do Lancelot, porque já não deu certo anteriormente. Já houve uma tremenda reação, as pessoas ficaram indignadas, só que dessa vez eu acho que piorou bastante. Porque, no final das contas, além de atacar o Padre Lancelot, a impressão que dá de fato é que está atacando o próprio princípio elementar da Igreja Católica, que é a caridade. Então as pessoas vão lá, né, quem é religioso, quem é católico, quem, sei lá, é um fiel religioso, deveria, em tese, também praticar essa caridade, ajudar os mais fragilizados, ajudar os mais pobres, as pessoas que foram abandonadas. Então, sim, me parece aqui, como eu falei, de mau tom você, desse modo, estar demonstrando que você despreza um ato essencial dentro do cristianismo como a gente entende. É claro que o legislativo tem esse poder de instaurar CPIs para investigar os casos, mas eu também suspeito que para poder fazer isso, né, poder fazer uma CPI como essa, deve ter alguma denúncia. Tem que ter alguém que, sabe, disse alguma coisa aí que possa servir de evidência para isso. Se não houver denúncia, se não houver nada, sabe, concreto, nenhuma prova concreta de que o Padre Lancelot recebe algum dinheiro de ONG, ou que ele, sabe, tá lá com parceria com alguma ONG, então, assim, me parece meio vazio. A não ser que as provas sejam apresentadas, e eu acho que o Rubinho, como advogado, sabe muito bem disso, ele tem que apresentar as provas para justificar uma acusação como essa, né, de que há essa relação. Se ele não apresentar essas provas, me parece que tem pouco fundamento avançar com essa investigação. Mas a gente vai aguardar para ver o que acontece. Eu acho que isso tem um potencial muito grande de contaminar, inclusive, uma eventual candidatura do Rubinho. Pode ser um tiro que venha a sair pela culatra nesse caso aqui. Eu acho que ficou muito feia essa história. É claro, né, como eu falei, ao escolher alguém que está trabalhando com pessoas carentes, que está ajudando pessoas em condição de rua, que está ajudando pessoas com uma questão de saúde pública, né? Porque não podemos negar aqui que a Cracolândia é uma questão, sabe, perturbadora em São Paulo, o modo como, sabe, se expandiu e o modo como isso afeta a vida das pessoas de São Paulo, mas é uma questão estrutural. Para isso é preciso políticas públicas, né? Não será o Padre Lancelot que vai mudar a situação das pessoas ali. Isso é preciso a ação do Estado, a intervenção do Estado para retirar essas pessoas e dar alguma condição de se reabilitarem, de poderem voltar às suas vidas normais. Então, sim, isso não depende da caridade. A caridade é uma ação emergencial, é um modo de tentar ajudar a pessoa hoje, porque ela precisa comer, ela precisa, sabe, não morrer de frio. É uma questão que, se em algum momento for solucionada, terá sido por ação estatal e não por ação de pessoas, sabe, ajudando nesse caso, sabe, urgente. Mas eu quero saber de vocês, como vocês veem essa situação, como vocês entendem isso, como vocês entendem esse pedido de CPI proposta por um ex-integrante do MBL, o Rubinho Nunes. O que você acha que é o intuito disso, né? Por que eles escolheram o Lancelot como seu alvo? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador do canal e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!